de quinta-feira, o sacerdote da nova aliança. Vocês já entenderam que na antiga aliança o sacerdote era da tribo de Levi, da família de Arão. Na nova aliança, o sacerdote é Jesus Cristo. Mas ele não é da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas então como é que ele pode ser sacerdote no santuário celestial? Ah, queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, não sendo da tribo de Levi, ele foi feito sacerdote por Deus, por ordem direta de Deus, que o nomeou como sacerdote do santuário celestial. Assim como Deus nomeou Melquisedeque, assim como Deus fez de Melquisedeque um sacerdote lá no Antigo Testamento, antes de Deus mandar Moisés construir o tabernáculo terrestre. Antes disso, queridos, já existia um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque existiu no tempo de Abraão. Foi contemporâneo de Abraão. Então Melquisedeque existiu antes de existir a tribo de Levi, antes de existir a família de Arão. Mas Melquisedeque foi escolhido por Deus para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Isto está aqui em Hebreus capítulo 7. Por que Deus escolheu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo? Para ser um tipo de Jesus, um símbolo de Jesus. Melquisedeque não era Jesus, Melquisedeque era o rei conhecido de uma cidade conhecida. Melquisedeque era rei de Salém, era uma cidade conhecida. Mas, queridos, ele era um símbolo de Jesus, porque ele não era da tribo sacerdotal, ele não nasceu sacerdote, porque na linhagem de Arão, os levitas já nasciam sacerdotes, porque já tinham o pai e a mãe da tribo de Levi. Mas Jesus Cristo não nasceu sacerdote. Assim também Melquisedeque não nasceu sacerdote. Ele foi escolhido como sacerdote, embora não tivesse nenhuma ligação com a tribo de Levi, que nem existia naquele tempo. Por isso diz aqui Hebreus capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Estão percebendo? Aqui em Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20, leia comigo, Hebreus 6, 19 e 20, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? Não é a genealogia sacerdotal. No tempo de Melquisedeque, que era contemporâneo de Abraão, nem existia genealogia sacerdotal. Não existia ainda a tribo de Levi. Mas Melquisedeque foi escolhido por Deus para ser sacerdote, por direta ordem e escolha divina. Por isso, Melquisedeque representa Jesus, porque Jesus não era da tribo de Levi, mas foi escolhido por Deus diretamente para ser sacerdote no santuário do céu, embora não tivesse nenhuma ligação com a tribo de Levi. Assim como Melquisedeque, também Jesus Cristo. Por isso diz aqui o capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e também rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Agora, Melquisedeque, ele não tinha genealogia sacerdotal, por isso, na genealogia, ele não tinha pai, não tinha mãe. Porém, obviamente, Melquisedeque tinha um pai e tinha uma mãe. Ele nasceu e morreu, ele era um ser humano, rei de Salém, rei conhecido de uma cidade conhecida. Porém, na genealogia, ele não teve nascimento e não teve morte. Na genealogia sacerdotal, ele não teve pai e não teve mãe. Nós temos que entender este verso do Hebreus capítulo 7, verso 3, quando diz que ele não tinha pai nem mãe, sem mãe, sem genealogia. Há pessoas que pensam que Melquisedeque era o Espírito Santo, outros pensam que Melquisedeque era Jesus no Antigo Testamento. Não, queridos. Melquisedeque era um homem que se tornou rei de Salém,
E ele não tinha genealogia sacerdotal, mas foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Ele foi um tipo de Jesus. Por isso, lá no santuário do céu, Jesus é o sacerdote seu e meu, constituído para ser sacerdote nosso, sem ser da tribo de Levi, mas da mesma forma como Deus escolheu Melquisedeque, Deus escolhe agora Jesus Cristo. Melquisedeque quer dizer rei de justiça e Jesus é o rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei da paz e Jesus Cristo é o rei da paz. Nós lemos em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 fala exatamente o momento em que o santuário da terra caducou, ou seja, deixou de existir. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 27, verso 50 em diante. Aqui nós lemos: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Aqui Jesus morreu. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Queridos, esta multidão que ressuscitou com Jesus, subiu com Jesus para o céu. Santos glorificados que ressuscitaram com ele. Foram as primícias que Jesus apresentou diante do Pai. No dia das primícias, dia 16 de Nisan, Jesus subiu ao céu. Apresentou diante do Pai as primícias. E o Pai aceitou as primícias. Os santos que ressuscitaram. Primícias dos santos ressuscitados. Queridos, Jesus Cristo, lá no santuário celestial, inaugurou o santuário celestial exatamente no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, se cumpriu a festa do Pentecostes. A inauguração do santuário celestial, a entronização de Jesus no santuário celestial como nosso sacerdote eterno. Não da tribo de Levi, mas escolhido por Deus, da mesma forma como Deus tinha escolhido Melquisedeque. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Alegre-se, meu querido irmão, alegre-se. E em vez de ficar triste, sem esperança, como quem não tem esperança de salvação, alegre-se com este sacerdote eterno no santuário celestial, conforme diz Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Confesse diariamente os seus pecados. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso ele morreu pelos seus pecados, porque ele mesmo não tinha pecados. Agora o convite que eu deixo para você está no verso 16, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono da graça no santuário celestial. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deixo com você a graça de meu Senhor Jesus Cristo. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro e peço esta bênção para você. Amém.